A sombra é um fenômeno intrigante que levanta questões sobre sua natureza física. Embora não seja um objeto tangível, uma sombra depende da luz e dos obstáculos que a bloqueiam para existir. O que parece ser uma ausência de luz desperta o interesse sobre se a sombra pode ter peso, massa ou alguma outra característica física. Este roteiro explora a natureza das sombras, desde conceitos científicos até interpretações filosóficas. Uma sombra se forma quando um objeto opaco bloqueia a luz, criando uma área de escuridão. Ao contrário de um objeto físico, a sombra não tem substância própria, ela depende da luz e do objeto que a projeta. Não se pode pesar uma sombra, pois ela é apenas o efeito da ausência de luz em uma área específica. O objeto que bloqueia a luz, por outro lado, é o único elemento com massa. A luz, composta por partículas chamadas fótons, viaja em linha reta e pode ser bloqueada por objetos. Quando isso ocorre, cria-se uma área onde a luz não atinge, formando a sombra. Embora os fótons não tenham massa de repouso, eles carregam energia. No entanto, quando a luz é bloqueada, a ausência de fótons não resulta em algo que possa ser medido em termos de peso. A sombra pode parecer ter substância quando projetada em uma superfície, especialmente quando observamos como ela se move ou muda de forma. No entanto, essa percepção é apenas uma ilusão. A sombra não adiciona peso ao objeto que a projeta nem à superfície onde aparece. Ela é uma projeção visual que se move conforme a luz e o objeto interagem, sem qualquer impacto físico. No vácuo, onde não há ar ou substâncias para interagir com a luz, as sombras ainda se formam se um objeto bloquear a luz. Isso ocorre porque o vácuo não impede o caminho da luz. A ausência de matéria no vácuo destaca ainda mais o fato de que a sombra não possui massa, pois mesmo em um ambiente sem qualquer interação física, ela continua a existir apenas como uma ausência de luz. A gravidade afeta objetos com massa, mas não tem qualquer influência sobre sombras. A sombra de um objeto, independentemente de onde seja projetada, não interage com as forças gravitacionais porque não tem massa. A gravidade age sobre o objeto que projeta a sombra, mas a sombra em si permanece intangível e sem peso, reforçando sua natureza como uma ausência de luz e não como um fenômeno físico. A teoria da relatividade de Einstein mostra que a luz pode ser curvada pela gravidade de grandes objetos, como buracos negros. Quando a luz se curva, a sombra que ela projeta também se altera. No entanto, mesmo em cenários extremos, como perto de um buraco negro, a sombra continua a ser apenas uma projeção, sem peso ou massa, acompanhando as mudanças na luz. No campo da ótica, as sombras são estudadas como o resultado da propagação da luz e de sua interação com objetos. A luz pode ser absorvida, refletida ou bloqueada, criando sombras. Mesmo em um laboratório, não há como medir uma sombra em termos de peso ou massa, pois ela simplesmente reflete a ausência de luz em uma área específica, sem adicionar qualquer substância física. Quando a luz é parcialmente bloqueada, diferentes tipos de sombra se formam: umbra e penumbra. A umbra é a parte mais escura da sombra, onde toda a luz foi bloqueada, enquanto a penumbra é uma área de sombra parcial. Essas variações na intensidade da sombra demonstram como a luz e os objetos interagem, mas continuam sem qualquer impacto físico mensurável em termos de peso ou massa. A percepção das sombras pode afetar a maneira como enxergamos o mundo ao nosso redor. Em muitos casos, as sombras adicionaram profundidade e forma aos objetos, criando uma sensação de tangibilidade. No entanto, essa percepção é puramente visual, sem base física. As sombras ajudam a moldar nossa percepção do espaço, mas, em termos científicos, continuam sendo intangíveis. Ao longo da história, as sombras têm sido usadas como metáforas para o desconhecido ou o oculto. Na filosofia, Platão usou as sombras em sua alegoria da caverna para ilustrar a diferença entre a realidade e as aparências. Embora essas metáforas explorem o peso emocional ou psicológico das sombras, fisicamente,
elas continuam sem peso, reforçando sua natureza como uma ausência de luz e não uma entidade real. Durante um eclipse solar, a sombra da Lua bloqueia a luz do Sol, projetando-se sobre a Terra. Embora essa sombra cause um impacto visual impressionante, ela não tem peso. O fenômeno mostra como as sombras podem ser percebidas em grande escala, mas, mesmo em um evento cósmico como um eclipse, a sombra continua sendo uma projeção sem substância física. Na arte, as sombras desempenham um papel essencial na criação de profundidade e contraste. Artistas manipulam a luz e as sombras para dar vida às suas criações, mas, mesmo no mundo da arte, as sombras continuam sem peso. A percepção de forma e profundidade que as sombras proporcionam é visual, não física, o que as torna uma ferramenta estética poderosa, mas sem massa. As sombras fazem parte do nosso cotidiano, aparecendo em todos os lugares onde a luz encontra um obstáculo. Elas mudam de forma, intensidade e posição com o movimento do Sol ou de outras fontes de luz. No entanto, apesar de sua presença constante, as sombras continuam sem massa, existindo apenas como áreas onde a luz foi temporariamente bloqueada. No espaço, as sombras projetadas por planetas e luas são extremamente nítidas devido à ausência de atmosfera. Durante um eclipse lunar, por exemplo, a sombra da Terra se projeta sobre a Lua, criando um espetáculo visual impressionante. Mas, mesmo em um cenário tão vasto quanto o espaço, as sombras continuam sendo o resultado da interação da luz com objetos físicos, sem peso ou substância. A tecnologia moderna, como a computação gráfica, usa sombras para criar realismo em ambientes digitais. Mesmo nesses contextos, as sombras são apenas efeitos visuais, simulando a ausência de luz. Elas não possuem massa nem impacto físico nos ambientes virtuais, assim como no mundo real, onde são projeções sem substância. Embora a ideia de pesar uma sombra seja intrigante, a ciência deixa claro que as sombras não possuem peso, massa ou qualquer característica física mensurável. Elas são apenas o resultado da ausência de luz e não podem ser manipuladas ou medidas como objetos físicos. As sombras permanecem como fenômenos visuais, sem substância, mas com um impacto profundo em nossa percepção do mundo ao nosso redor. As sombras, embora visualmente presentes em nosso dia a dia, permanecem intangíveis e sem peso ou massa. Elas são criadas pela interação entre a luz e objetos opacos, resultando em áreas de ausência de luz. Mesmo em fenômenos cósmicos, como eclipses, ou em simulações tecnológicas, as sombras não possuem substância física. Elas moldam nossa percepção do mundo ao nosso redor, mas, em termos científicos, continuam sendo projeções de luz e escuridão, sem qualquer impacto físico mensurável. Até a próxima!